Boa tarde. Boa tarde pela oportunidade, gratidão. Minha palestra é um pouco provocativa. Eu vou mexer um pouquinho com cultura, com um pouco de brio, com tudo que a gente tem que vem da nossa herança do marchador. Mas eu sou extremamente grata de estar aqui, porque se vocês saíram da casa de vocês e estão aqui, é porque existe algum interesse. Existe o interesse, principalmente, da parte que a Patrícia falou, que é o bem-estar animal. Acho que é uma das partes mais importantes que o Maripá preza, além de genética. A minha história com o cavalo, e principalmente com o marchador, é bem antiga. Nasci numa família que criava manga larga marchador. Decidi, de criança, que eu queria ser veterinária, e que eu queria ser veterinária de cavalo. Por decorrência da veterinária naquela época, eu só conhecia a clínica. Para mim, a clínica era soberana, e é até hoje. Mas a vida muda, e eu descobri que existiam outras coisas muito importantes no mundo do cavalo. Trabalhei com a Patrícia há 5 anos, já tinha trabalhado na hípica antes, e decidi mudar minha vida porque eu queria saber por que a gente tinha problemas de coluna, por que a gente tinha algumas outras coisas que a gente não conseguia relacionar e cuidar na veterinária. E fui fazer um curso de quiropraxia. Hoje eu sou quiropraxista e dou aula de quiropraxia em cavalos. E aí veio a segunda oportunidade grande da minha vida, que foi conseguir consertar aquilo que eu não conseguia consertar na quiropraxia, que era repetitivo. E foi quando eu conheci o meu mestre celeiro, Johann Schlese, e descobri que muitos dos problemas que eu tinha nos cavalos que eu tratava de quiropraxia vinham de sela. Luli, você está querendo dizer para a gente que todos os problemas que você não conseguia resolver na quiropraxia vinham de sela? Não, mas a maior parte sim. Eu só trabalhava com cavalo de esporte, cavalo de grande prêmio, cavalo de salto, adestramento, muitos cavalos de rédeas, tinha bastante cavalo de prova de marcha, e muitas vezes eu não conseguia resolver o problema deles. Se eu não estou conseguindo resolver com a veterinária, com terapia complementar, o que está errado? Eu descobri que o que estava errado era o mecânico, que era o que estava ali em cima. Fui fazer o curso com ele. O Johann tem uma história de vida bem legal. Ele foi cavaleiro de CCE pela equipe olímpica em 84. E ele perdeu o cavalo dele por um problema veterinário, que depois de anos descobriu-se que era a degeneração da escápula por conta de sela errada. E nessa época, ele já fazia o curso de selaria, ele já fazia o curso de mestre celeiro. Na Europa, o curso de selaria leva 5 anos. O cara tem que fazer a faculdade para ser celeiro. Ele sustentava o hobby e o cavalo com a selaria. E a partir daí, do momento que ele perdeu o cavalo dele, que ele não foi para a Olimpíada, ele resolveu desenvolver a Saddle Fit for Life, que é uma escola que educa as pessoas para aquilo que está errado com a sela, e para conseguir manter a escola, ele desenvolveu a selaria. Isso gera um looping, né? Eu não sei o que está acontecendo, eu explico o que está acontecendo, mas eu tenho que nutrir as pessoas de resposta. Então, com isso, veio a selaria. Eu fui fazer esse curso lá fora, e é um pouquinho disso que eu quero mostrar para vocês. Eu tenho manga larga marchador até hoje. Confesso que eu monto pouco, de repente, uma vez na semana. Eu gostaria que fosse mais. Mas, do mesmo jeito que eu vou mostrar aqui para vocês, eu também padeço de respostas para algumas coisas, principalmente de sela.
E isso aqui é até vergonhoso. Como é que eu estou aqui falando para vocês de célula e vou falar o que é certo e errado, um pouco diferente do que a Patrícia falou aqui, né? Ela disse que cada um julga aquilo que é importante no seu cavalo. Na célula existe um certo e um errado. É física, ou é certo ou errado. Só que eu também, muitas vezes, não consigo resposta. Eu, por enquanto, sou única aqui, então conto com a experiência das pessoas, conto com a ajuda das pessoas. O que é o saddle fitting? Todo mundo usa esse termo americano. É ergometria de sela. Mas como a gente acha o termo de ergometria de sela muito feio, então a gente manteve o saddle fitting. O saddle fitting nada mais é do que desenhar uma sela para o cavalo e para o cavaleiro, sob medida. É um alfaiate. É a pessoa que vai fazer uma sela sob medida para o conjunto. Hoje em dia, no mundo, não se fala mais em sela para o cavalo ou em sela para o cavaleiro. É um conjunto. O ideal para o futuro é que o conjunto vire um centauro, a fusão do homem com o cavalo. Para a gente ter isso, a gente vai falar um pouco do que é, mostrar um pouquinho do que a Paty mostrou para vocês, o centro de gravidade, que ajuda muito, mas que pode vir através da sela. Qual é o nosso problema no Brasil? Já vou falar logo de cara, né? A gente tem falta de informação, a gente tem falta de material, falta de gente preparada, falta do começo ao fim, para a gente conseguir exercer a função de desenhar uma cela sob medida. A gente está caminhando para isso. Está trazendo de fora a tecnologia, está trazendo de fora gente que sabe ensinar, e devagar a gente vai indo. O que eu tenho feito até hoje? Ajustar, reformar e adequar as celas que os proprietários já têm. É assim que a gente está fazendo, a gente está dando uma brasileirada na função. Qual é a função da cela? Nada mais é do que distribuir o peso do cavaleiro em cima do dorso do animal. A história diz, e a gente não prestou atenção, que os cavaleiros, em 900 a.C., já começaram a usar mantas, panos e peles para que a viagem fosse mais confortável. Quando vieram as guerras, os cavaleiros precisavam, sobre o cavalo, manter a estrutura do corpo, das armas e do peso das armaduras. A partir desse momento, começaram a vir as celas que pareciam mais cadeiras. Os estribos vieram logo depois para ajudar o cavaleiro com o peso e a distribuição de peso dessa guerrilha toda em cima do cavalo. Então, o que eles precisavam? Como é que eles iam guerrear se eles não tinham equilíbrio? Como é que eles iam carregar uma lança grande demais de um lado, um escudo do outro? Então, eles precisavam desse amortecedor no meio do caminho, que fazia a junção dos dois. E fazer a ligação do centro de gravidade entre as espécies. Eu tive uma grata surpresa quando eu, esses dias, fucei no meu arquivo antigo, e eu acho que quem está aqui, que é do marchador, já deve ter escutado falar. Estou falando do livro do Bjarke Rink. Quem não leu, não passou, não dá uma fuçada nisso daqui. O Bjarke é um dinamarquês que veio morar no Brasil, que começou com a criação de manga larga marchador no Rio de Janeiro, e ele é historiador. O livro conta maravilhas que a gente não parou para pensar sobre toda a evolução de sela, de embocadura, de neurofuncional de cavalo. Tem uma história maravilhosa. E ele mesmo disse, completando os desenhos que a doutora Patrícia colocou aqui para vocês, né? Centro de gravidade do cavaleiro e do cavalo, e a sela faz essa junção entre as duas espécies. O Bjarke colocou no livro que foi lançado em 2008, e ele já havia escrito esse texto, de que a construção de um equipamento capaz de unir a conformação de duas criaturas tão diferentes entre si
para realizarem trabalhos conjuntos, talvez guarde mais segredos do que a sua aparência externa revele. Então, a gente está falando de um tema que no Brasil é novidade, tem 4 anos. Há 20 anos o meu mestre já falava disso, e o Bjarke publicou esse texto há quase 10 anos. Então, na verdade, a gente não parou para prestar atenção no que estava acontecendo. Esse é o Bjarke, esse é o livro. Existem vários textos na internet, quem não tiver vontade de comprar o livro, mas quiser dar uma fuçada, eu indico, principalmente agora que eu li de novo com outros olhos. E aí a gente volta um pouquinho para o tema, né? O que é o objetivo do saddle fitting? É um único objetivo: evitar danos a longo prazo para cavalo e para cavaleiro. Tudo que eu puder resolver de sela, tudo que eu puder deixar ela mais perfeita possível para esse conjunto, eu estou evitando danos veterinários para o cavalo e danos de saúde para o cavaleiro. Luli, por que você está falando do cavaleiro? Porque a quantidade de lesões que os cavaleiros têm durante a vida são enormes e a gente não presta atenção nisso. A maior parte das pessoas que montam tem lesão de coluna, lesão de joelho, problemas no pescoço por conta de má equitação e mau equipamento. Então, a função do que eu faço hoje é isso. O que a gente tem de problemas veterinários? É uma passada bem rápida aqui, que é o que eu mais vejo hoje em dia. Fratura da extremidade do processo espinhoso, que são as pontinhas das vértebras aqui. A gente tem muito animal traumatizado com fratura. E a gente tem o problema da cartilagem. Em cima de todas elas tem uma cartilagem, que aqui na foto não dá para ver, né? A gente só tem a parte óssea. Então, todas elas têm uma pontinha de cartilagem. Cartilagem não se regenera. A partir do momento que você tem a destruição disso, você não tem reconstrução. Não existem células que reconstroem cartilagem. Aí, a partir do dano da cartilagem, você tem um dano ósseo. Então, eu preciso evitar isso também. Kissing spines é um termo veterinário que a gente usa para as duas vértebras que estão com uma articulação no meio, que tem contato extremo até o momento que elas se solidificam. A cartilagem se desgasta e o osso vai juntando um no outro, e aí o kissing spines são as vértebras beijando, que é uma ligação com a outra. Isso aqui a gente tem visto cada vez mais cedo em animais cada vez mais novos. A gente vê... Fiz a mesma coisa que você, Paty. A gente percebe muitos problemas de coluna através da quiropraxia, que aí a gente consegue detectar que esses problemas vêm de sela. E problemas comportamentais e psicológicos. Normalmente eu não teria colocado isso aqui, porque eu aprendi isso nos Estados Unidos e muitas vezes eu achava que eles eram extremados. Eles colocavam detalhes demais e eu falava, não consigo ver isso. E hoje em dia eu chego nos lugares para trabalhar, mexo no cavalo, palpo inteiro, vejo coluna se está doendo, se não está. Quando eu apresento a sela para o animal murcha a orelha para mim. Quando eu vou colocar a sela sobre o dorso dele, eu tenho animais que estão mordendo parede, murchando a orelha e avançando sobre o tratador ou sobre quem está segurando. E hoje em dia a gente consegue ver, também pelo tempo que eu estou fazendo isso, o quão incomodados eles ficam quando a gente percebe que ele já tem aquela memória de que aquela sela vai doer. Não é uma sela específica, mas que o ato de colocar a sela sobre o dorso vai machucar. Então, hoje em dia, eu coloco isso aqui, sim. Eu fiz uma lista rápida de problemas com as selas nos cavalos. E a gente, muitas vezes, não percebe. Tudo isso é sela? É obrigatoriamente sela? Não, não é. Mas a gente está dizendo que cavalos que têm problemas de sela podem apresentar isso aqui. Refúgio, animais que estão tropeçando ou arrastando pinça, andamento diferente daquilo que a gente tem normalmente, balançar a cabeça e bater o rabo, que
que daí o pessoal acaba tratando de outro jeito, né? Tem gente matando o rabo, tem gente prendendo a cabeça do cavalo cada vez mais com embocadura, com um monte de coisa. Ao invés disso, se a sela fosse vista, talvez a gente não tivesse esses problemas. Dores, mudança na conformação, aqueles animais que nunca foram animais selados, de repente, começam a mostrar uma coluna selada. Problemas de musculatura, relutância em trabalhar e alteração de comportamento. E, por fim, manqueiras. Quando eu me formei, quando eu comecei a trabalhar com veterinária, tirando a Patrícia, que está aqui, as pessoas falavam assim, não existe coluna. Cavalo é do chão até a metade do corpo, é só membro. Cavalo só manca disso, não existe manqueira para cima. E hoje em dia, a quantidade de animais que a gente vê no nosso dia a dia, que tem alteração, que começam a mancar por conta de uma sela errada, é gigante. Uma prova disso é que cada dia mais a gente está dentro dos centros hípicos, indo tentar trocar a sela e mudar, porque a reclamação acaba vindo de quem não sabe mais o que fazer, porque não tem nada embaixo. Essas são um pouco das fotos que a gente encontra por lesões de sela. Eu coloquei algumas coisas extremadas, mas eu também coloquei essa foto aqui de cima, que é muito clássica. Eu tenho certeza que todo mundo tem um cavalo na tropa que tem essa mancha. O que é essa mancha? A partir do momento que os bulbos capilares, o pelo do cavalo está alterado, que já tem uma lesão, a melanina do pelo não volta mais. Então, ali eu já sei que eu tenho uma lesão que nunca mais vai ser reversível. A nível de pele, agora, nesse momento, o que vem depois, a gente vai acompanhando com o tempo. Aqui, as feridas abertas, né? E essa aqui já é uma deformação óssea e cartilaginosa desse animal. E também as atrofias. Eu também tenho que dizer que a maior parte dos cavalos tem, e muitas vezes a gente passa batido. Por quê? Para a gente já é tão comum que a gente não percebe a diferença. Se você parar para olhar e falar, agora eu quero ver se tem atrofia, aí tudo bem, eu vou lá olhar e eu vou achar. Mas se eu passar uma tropa inteira, capaz de passar e eu não reparar que existe isso. E esse aqui é o primeiro sinal de que as coisas não vão indo bem, que eu tenho uma alteração. Primeiro, isso vai começar a mostrar no músculo. E os problemas dos cavaleiros. E isso daqui vira sessão de show, quando eu vou atender os cavaleiros, porque, principalmente, as mulheres concordam muito comigo em tudo que eu vou falar. Quem monta? Pode ser um dia na semana, no fim de semana, 3, 4 horas. Ou quem monta todo dia, tem dor, coluna, pescoço ou joelho, às vezes os 3, desconforto pélvico e infecções urinárias. O primeiro livro escrito por médicos específicos sobre cavaleiros e ciclistas dizia que o índice de infecção urinária era gigantesco por conta do exercício, do tipo de exercício. A posição de sofá, principalmente para as mulheres, que é a posição que você se joga para trás para ficar mais confortável na sela. Só que a partir do momento que você altera a sua postura e senta tipo sofá, você já altera a biomecânica do seu corpo, já muda a estrutura do corpo do cavaleiro mesmo em cima do cavalo. Joelhos e pés para fora, também, dependendo do cavalo que você vai montar, não só a largura do cavalo, mas por conta da sela, quando você senta, o cavalo é largo demais ou a sela é larga demais, quando você abre demais a perna, o joelho vai para fora e a ponta do pé para fora também. Pernas balançando, quer dizer que você está em posição de sofá e não tem o contato firme da perna, não tem como conseguir segurar a perna numa postura correta. E sentir-se à frente ou atrás do movimento do cavalo. Isso aqui acontece muito com o cavalo de esporte, quando o cavaleiro
não consegue fazer um conjunto com o cavalo, porque a sela obriga ele a se colocar numa posição errada do cavalo, que muitas vezes ele está para frente e o cavalo começa a catar cavaco para acompanhar o cavaleiro, porque o nosso centro de gravidade está deslocado, ou atrás do movimento do cavalo, que é uma das coisas que acontece muito com os nossos cavalos de marcha, né? Cada vez mais a gente tem colocado os cavalos com o centro de apoio para trás, e isso, muitas vezes, dependendo da sela, deixa o cavaleiro numa postura errada em cima. Má postura e o famoso socando na sela. Eu tenho diferença de pelve, masculina e feminina. Esse é o grande boom da venda de selas no Canadá. Como é que o meu mestre conseguiu fazer uma escola e fazer uma selaria? Ele estudou e descobriu a diferença da pelve em selaria, e a partir daquele momento ele resolveu que ele precisava fazer dinheiro e ele construiu um selim de bicicleta feminino. Essa foi a patente dele, foi a bonequinha de ouro dele. Através da patente, ele tem dinheiro até hoje, e que é onde ele sustenta e faz inovações na selaria. Eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada, depois quem quiser pegar. Uma pelve é totalmente diferente da outra, e é o único osso no corpo humano que, se a gente achar um cadáver por aí, a gente vai poder identificar se o cadáver é homem ou mulher. É o único osso do corpo do humano. Por quê? A mulher e o homem têm diferença de canal muito grande. A mulher, óbvio, precisa do canal de parto. Então, ela já tem a pelve mais arredondada, independente do tipo físico dela. Pode ser magrinha, pode ser gordinha, pode ser qualquer coisa. A pelve da mulher é mais larga. O único jeito de eu identificar isso aqui é por uma entradinha no encaixe do fêmur na pelve, que parece uma colherzinha, o que impede que a perna da mulher vá totalmente para trás quando ela está montada em cima do cavalo. Então, toda vez que eu tiver uma mulher montando, principalmente na escola de equitação, o professor vai falar, coloca a perna para baixo, pé para frente, cabeça reta, coluna para cima, estica isso, estica aquilo, e a mulher fica lá se degladiando com o que está acontecendo, não sabe onde colocar a perna, o professor continua reclamando. Qual é o pior problema? Quando o homem senta na sela, ele senta perfeitamente em cima da sela. A mulher, quando ela senta na sela, a primeira coisa que ela faz para sentar certinho é bater a dita cuja na frente. Como ela não quer bater a dita cuja na frente, ela senta para trás. Quando ela senta para trás, automaticamente ela já fez o assento sofá. Quando ela fez o assento sofá, a coluna dela não está para cima. Já obrigou a coluna lombar dela a tomar um ângulo diferente. Para defender de tudo isso, a mulher parece um saco de batata em cima da sela, tentando se defender de todas as coisas que doem e incomodam. Só as mulheres têm problema com sela? Não. O índice é enorme. A gente tem Óbvio que o nosso relatório de problemas masculinos vem de médicos, porque não tem como um cliente falar para mim o que está acontecendo. Normalmente eles não se sentem confortáveis, mas as mulheres, é a primeira coisa que elas falam. Me dói aqui, eu sento aqui, coloco o meu corpo para trás, aí quando eu coloco o meu corpo para trás, a minha coluna começa a doer, aí eu encurvo o pescoço, aí eu tenho uma mulher montada com a postura arredondada em cima do cavalo. E isso altera a biomecânica do trabalho do cavalo também. A gente tem um negocinho no saddle fitting que a gente chama de 9 dicas de ouro.
Isso aqui não é novidade para ninguém, isso aqui está na internet, isso aqui está no YouTube, a gente não esconde nada de ninguém. Quem tiver interesse, acho que eu vou passar rapidamente, mas quem tiver interesse, entrar no YouTube e procurar isso aqui, é muito fácil de cada um fazer no seu próprio cavalo. Isso é uma lista de 9 coisas que eu vou procurar no cavalo para saber se a minha sela vai servir ou não. Eu vou procurar balanço, isso aqui, na minha visão, é o mais difícil de tudo, porque depende de conformação, depende de esporte e depende do que o cavaleiro está fazendo. Cada cavalo é um cavalo. Eu posso pegar qualquer pessoa aqui, da minha altura, do meu lado, e consigo provar para essa pessoa que a minha roupa não vai servir para ela. Às vezes o meu torso é mais comprido que as minhas pernas, e a pessoa tem esse jogo diferente. Então, dependendo de que sela eu vou colocar, de que modalidade e da conformação do cavalo, eu vou ter um cavaleiro sentado atrás, no meio, ou um cavaleiro que está sentado no meio da sela, mas para frente do cavalo. Então, essa é a parte mais difícil que a gente tem de conseguir entender. Mas pegando um cavalo, a gente quer o cavaleiro reto. Então, é a partir disso que a gente vai trabalhar. A altura do canal. Se eu não tiver essa altura do canal aqui, eu tenho todas aquelas lesões que eu mostrei para vocês. Porque eu tenho compressão de toda a parte nervosa na cernelha do cavalo. E eu tenho a largura de canal. Aqui uma sela larga e aqui uma sela justa. Qual é o meu problema? Nenhum cavalo tem menos de 10 centímetros de largura na coluna. Então, por que eu quero alguma coisa que seja mais estreita que isso em cima da coluna do cavalo? A Paty não colocou aqui, mas da coluna inteira saem ramos nervosos. Os ramos nervosos saindo da coluna são quem nutrem os músculos. Se você tem compressão nisso, você tem atrofia, você tem lesão. Então, qual é o intuito disso? Nenhum para mim. Isso aqui é resquício de equitação francesa, onde eles começaram a desenvolver o close contact, que é quanto mais perto do cavalo eu tiver, melhor. Quanto menor tudo for, melhor. É bem minimalista. E a gente acabou mudando isso. Isso aqui também é bem importante para a gente. O vermelho é o que eu quero. Eu quero toda a área de contato utilizada. Eu quero isso aqui preenchido. Se eu tiver pouca pressão muita pressão em pouco espaço, eu tenho lesão. Então, se eu tiver uma sela que faz apoio na frente e atrás, e no meio não tenho nada, eu tenho lesão na frente, lesão atrás, e eu tenho uma armação quebrada. Se eu tiver só o apoio no meio, eu tenho o cavaleiro que fica de gangorra em cima. E aí o cavaleiro começa a sentir mais o desconforto em cima do cavalo do que o cavalo. Mas o cavalo também procura o equilíbrio do cavaleiro. Então, a gente também tem um problema aí. E o twist, que a gente chama, é um apoio na frente, um atrás do outro lado. A gente tem muito isso. Por quê? Porque cavalos são destros e canhotos como a gente. E as ponteiras. Isso aqui, para mim, é muito importante. Por quê? O único lugar onde eu tenho um apoio fixo no cavalo é no externo, que é nesse ossinho aqui que junta todas as costelas, que nem a gente tem aqui. Que é o que vai definir, mais ou menos, a área, o centro de gravidade do cavalo. Se eu colocar a sela de um design errado num cavalo, automaticamente as minhas ponteiras vão ficar longe daqui. E é aí que começam os nossos problemas de sela. Porque quando a gente vai selar um cavalo, vai passar a barrigueira, a gente puxa a sela de acordo com aonde estão as ponteiras, aonde está a ponta da barrigueira. Então, muitas vezes a gente erra o local da sela por conta de aonde foi colocado a ponteira ou as argolas da barrigueira. Então, muitas vezes a gente acaba errando isso por conta do design que foi feito na sela.
Isso aqui, os primórdios das celas que vieram para frente, para o Brasil, e que a gente acha que é da onde veio a cultura das celas de trabalho no Brasil, de muares, ou os bananas, os arreios, cabeça de veado, qualquer outro tipo de arreio assim, a gente acha que veio da cultura russa, cosaca, onde eles trabalhavam esses animais, e eles trabalhavam com as 3 barrigueiras. Mas, para a gente, isso aqui é completamente desconfortável. E aqui é uma prova, isso aqui é um animal que a gente atendeu em Minas. E não existe a necessidade disso daqui, né? Isso aqui é completamente contra o que a gente prevê de bem-estar animal. Por quê? A primeira barrigueira, se ela tiver aqui na frente, tudo bem. Qual a necessidade da segunda barrigueira? Ela vem culturalmente daqui, mas só que não existe a necessidade disso. Porque a segunda barrigueira que eu for colocar, ela vai fazer compressão pulmonar. E aí eu não tenho um cavalo que consegue respirar adequadamente e ele não vai conseguir fazer a parte de metabolização do respiratório, do músculo, do exercício dele. Então, eu tenho um animal que não está colocando todo o seu potencial, porque ele não está respirando direito. É o que a gente mais escuta hoje como seres humanos. Respira. Respira que você consegue pensar melhor. Respira que você consegue fazer seu exercício melhor. Respira para tudo. É a mesma coisa com o cavalo. E se a gente coloca a segunda barrigueira, impreterivelmente ela vai correr ou para frente ou para trás, e você vai ter que apertar ela. Uma sela longa demais. Eu trouxe uma armação, e daí eu vou pedir mais tarde para a gente trazer o tchutchuquinho, para poder mostrar qual o problema de uma sela longa demais. Postura do cavaleiro. A Paty falou um pouco sobre o centro de equilíbrio, né? E exatamente aqui a gente tem um cavalo com uma sela equilibrada e uma cavaleira que tem problema de coluna, e a gente tem um cavalo desequilibrado com uma sela desequilibrada e uma cavaleira desequilibrada. Eu coloquei essa foto aqui, são 2 clientes minhas. Eu tinha consertado uma sela e a outra ainda não, e a foto foi sensacional. O que acontece aqui? O cavaleiro desbalanceado em cima da sela desbalanceia a sela, e o cavalo compensa o cavaleiro. Então, eu tenho um cavalo desbalanceado por conta do cavaleiro desbalanceado que eu tenho. O único jeito que eu tenho de consertar isso é mexer no meio termo, porque eu não consigo mexer no cavaleiro. Esse cavaleiro tinha uma perna 5 centímetros mais curta que a outra. Então, aqui eu tenho peso e aqui eu tenho apoio. Então, os cavalos dele são todos descompensados por conta da postura dele. Eu não posso falar para ele, vai, fabrica 5 centímetros. Eu tenho que falar para ele, peraí que eu vou arrumar a sela. Então, eu conserto a sela. Ângulo e largura é uma... Paty, eu vou fazer uma demonstração bem rápida, porque eu vou explicar uma coisa sobre a sela do marchador. Ensino você. Qualquer cavalo que nasce com um ângulo específico de escápula. E ele vai ser esse ângulo para o resto da vida. Ele vai nascer com 5,6 e ele vai ser 5,6 para a vida toda. Então, ele nasceu, é um potrinho, e ele vai nascer nesse ângulo. Quando ele tiver 4 anos, começar a doma, ele cresceu de altura, mas ele não mudou o ângulo. Quando ele está com 8 anos, ele está desenvolvido todo na altura e não mudou o ângulo. Ele não fez isso ou isso, ele continua a mesma coisa. E quando ele for ficando velho, ele vai murchando e vai ficar o mesmo ângulo. Então, quando eu tenho celas que não mudam em cima o ângulo, como é que eu vou contornar essa diferença de idade dos animais? Eu vou ter uma compressão sempre em cima. Então,
O ângulo é uma coisa que a gente vê muito na sela, que é o problema que a gente tem muito na sela do marchador, e a largura também. Um animal de 4 anos não é o mesmo animal de 8 anos, não é o mesmo animal de 12 anos. É um adolescente que vai chegar aos 21 e vai estar usando a mesma roupa? Impossível, não consigo conciliar a mesma coisa. Então, eu tenho que trocar isso. E aí eu tomei liberdade de colocar essas 2 fotos, são 2 animais maripá, hino e arum. E como vocês viram lá fora, existe um padrão escandaloso aqui dentro. Assim, é muito difícil a gente ter esse padrão que a gente tem aqui em outros lugares. A gente tem um animal grande, um pequeno, a gente tem muita diferença. Aqui a gente tem um padrão bem conciso. E a mesma cela foi colocada nos 2 animais. Eu, de longe, acompanhei isso aqui e me lembro de ter visto essas fotos, por isso que fui buscar elas. A mesma foto em 2 animais com um padrão muito igual, são totalmente diferentes no corpo deles. Então, aqui eu tenho o ponto de apoio de barrigueira mais para frente, o lório e o estribo mais para trás, e aqui, apesar da foto ser preta, eu estou no mesmo ângulo. Aqui eu tenho uma cela que acabou colocando o centro de apoio um pouquinho mais para trás do cavaleiro, e aqui bem no meio. Por que eu coloquei essa foto? Porque eu quero dizer para vocês que, independente, eu não preciso ser rígida, cada cavalo ter a sua cela, mas não vai adiantar a gente pegar uma cela e usar para 150 animais, que não vai dar certo. É a mesma coisa que eu pegar uma calça e emprestar para todo mundo aqui, ela não vai servir para a maior parte das pessoas. Ou vai ficar curta ou comprida. A nossa intenção é tentar colocar isso de um jeito mais fácil. E a gente usa alguns aparelhos para isso. Mais tarde, quem quiser, eu posso mostrar como é que a gente trabalha. Eu vou fazer uma demonstração rápida no potro. Se alguém puder trazer ele para mim. E daí, rapidinho, mas antes até o potrinho chegar, a gente aos poucos está evoluindo. Aos poucos a gente está entendendo qual é o problema da sela no Brasil. Esse recorte aqui vem de uma afirmação que o Nelson Pessoa fez quando ele veio para o Brasil logo depois das Olimpíadas, onde ele fez uma clínica e foi destruindo tudo quanto foi cela errada que ele achou no pessoal que estava participando da clínica. Ele foi cortando loro, foi cortando barrigueira. Você selou seu cavalo? Não, não selou? Desce e vai fazer. Você limpou seu material está cuidado? Não, não está? Vai fazer. Não quero isso, aquilo. Todo mundo achou ele um monstro, mas ele deixa claro aqui, cada cavalo tem que ter o seu próprio equipamento, não é só no alto nível que precisa estar tudo correto, pelo contrário, quanto mais iniciante, mais importante deixar tudo certo. Então, assim, existe uma conscientização pequena de que cada pessoa, pelo menos, tenha o seu material e que sirva para o bicho. Pode trazer ele. Eu vou desenhar ele 5 minutos. E vou deixar isso depois na cabeça de vocês. Tem na internet. É só dar uma fuçadinha. Tudo que tiver de rosa é proibido, tudo que tiver de amarelo é permitido. E aí a gente vai fazer isso. Ai, esse desenho é um desenho que a gente usa no mundo inteiro. É clássico. Ele serve para qualquer cavalo, qualquer modalidade. Por que ele serve para mim? Eu sei tudo o que eu posso usar e o que eu não posso usar. A gente usa, como exemplo, uma armação de uma sela hípica, mas eu trouxe uma armação de sela de marchador para a gente colocar nele também, para poder provar o quantos estragos uma sela errada pode
fazer num animal como ele. Tudo que está de vermelho, de rosa aqui, são partes que não tem conserto quando a gente danificar elas. Então, aqui na escápula, a gente tem a parte da cartilagem. Quando eu acabo com a cartilagem, eu tenho um animal manco. Quando eu afeto a cernelha, eu tenho um animal que ergue o pescoço para fugir do contato da parte neurológica mais importante que ele tem superficial aqui. Esse ponto que eu fiz com um triângulo aqui é onde os garanhões mordem as éguas no ato da cobertura, porque faz com que a coluna baixe e a pelve abra para a cópula. Toda a parte aqui no meio é onde está a minha coluna vertebral. Então, se eu tiver contato aqui em cima, eu tenho animais que têm o dorso adormecido. E esse X final aqui, nos Estados Unidos, eles chamam de buck point, que é o ponto de coice. Como a gente conhece esse aqui no Brasil? É o ponto do rim. É onde eu sento no rim do cavalo, onde meu cavalo tem dor de rim. Gente, rim está aqui dentro da cavidade, o rim não está aqui em cima. Então, dor de rim não existe por conta de sela. O que acontece é que aqui atrás a gente tem vértebras lombares que não tem apoio. É uma prateleira de mão francesa sem a mão francesa. Então, tudo que eu tiver de apoio aqui atrás, eu estou colocando o peso da sela, do cavaleiro, em cima de uma estrutura que não vai aguentar muito tempo. Então, quando a gente coloca a armação, a gente tem uma leve ideia do que vai acontecer, contando que ainda vem toda a parte de couro em cima disso daqui. Então, se eu colocar ela no lugar correto, eu já tenho uma armação grande demais para um cavalo. Eu tenho ela em cima da escápula, diretamente, vai fazer todo o movimento errado aqui. Toda vez que a minha escápula for fazer o movimento, eu vou ter contato da escápula direto com a ponta da sela. Então, o que vai acontecer? Tudo isso aqui que seria uma cartilagem vai ser comida pelo fato de toda vez o meu braço movimentar e ter contato com a estrutura de madeira ou metal aqui. Eu já tenho uma sela comprida demais na armação, porque ela já chegou no meu ponto aqui. Então, isso aqui cada um pode fazer em casa, no seu próprio cavalo, e saber se a sua sela está servindo ou não. Eu posso falar para vocês depois como é que a gente faz isso aqui, é extremamente prático, e a gente vai colocando e tirando sela. Considerando que essa é uma armação de uma sela de manga larga marchador tamanho G, ela seria um pouco grande para esse cavalo de qualquer jeito, que é novinho. Mas, no mundo do marchador, todo mundo escolhe sela de acordo com o seu tamanho, PMG, e ninguém parou para pensar no cavalo. Então, se eu for um cavaleiro G e tiver só esse cavalo, o que eu vou fazer? Vou montar esse cavalo, né? E a minha sela, como vai ser? Ela vai ser errada demais em tudo. Não tem uma coisa errada aqui. E aí, Luli, se eu só tenho esse cavalo e eu sou pesado? Ou você troca o cavalo, ou você não monta. Não estou sendo estúpida, mal educada, nem nada, mas é uma questão de percepção. Eu coloquei uma foto de um cavaleiro gordinho ali em cima. Na Europa existe uma regra mundial, tá se espalhando, começou com a FEI. Cada cavaleiro que monta um cavalo que vai para alguma prova equestre, ele pode ter 20% de peso do cavalo. A regra para o ano que vem vai ser de 10 a 15. Por enquanto, eles aceitam 20% para as pessoas se adequarem, mas depois vai ser proibido. Então, não vai ter a história de alguém muito mais pesado tá montando
animal assim, por conta de bem-estar animal. Então, se eu quero uma sela G, eu vou ter que arrumar um outro cavalo, não vai ter como. Aqui ela pega na frente, ela pega atrás, ela não tem profundidade, ela pega em cima da coluna. Então, eu já sei que eu estou numa situação bem complicada aqui. E só tem mais um slide, que é a questão, isso é uma questão bem importante e está acontecendo no Brasil no momento, isso já existe. Então, não vai ser tão difícil a gente implantar em mais lugares. Toda vez que um cavaleiro monta do chão, ele altera o próprio corpo, porque ele tem que levantar a perna até a altura do estribo dele. Então, ele torce o próprio quadril, torce a perna e coluna para conseguir subir. Ele se apoia na sela para conseguir o impulso para subir. Com isso, ele entorta a sela e entorta, de certa forma, a coluna do cavalo. Principalmente porque é todo dia do mesmo lado. Então, fora do Brasil, existe uma regra de que se monte de uma estrutura mais alta. Isso não é historinha para boi dormir, é historinha para cuidar da coluna de cada um que monta todo dia. E, se ele quiser ir, eu coloquei só um pouquinho. Pode levar ele. Pode levar. Se eu for colocar aqui a foto da sela do manga larga marchador, e eu não quero comprar uma briga descarada, mas eu quero deixar todo mundo ciente do que está acontecendo. Tudo que eu coloquei aqui é o que está de errado. Está de errado no mundo da sela. Eu não tenho espaço suficiente para colocar uma coluna de 10 centímetros aqui. Para que eu tenho a segunda barrigueira, se ela vai fazer uma pressão errada? Eu tenho um cavaleiro com apoio para trás, onde eu tenho toda a falta de estrutura que segure o animal. Com isso, eu faço com que a equitação não esteja certa. E aí tem um outro detalhe. Que mulher que serve nessa sela? Que mulher que consegue sentar nessa sela? Eu aposto que nenhuma das mulheres que estão aqui conseguem sentar na sela. Então, qual é o propósito da associação e dos juízes colocarem uma sela dessa, totalmente errada, sobre os cavalos que a gente tem? Se elas vão causar lesão para os nossos animais, se elas vão causar lesão para os nossos cavaleiros, sejam eles funcionários ou membros da família, porque o manga larga marchador é o cavalo da família. Então, se você quer ir passear, por que você vai montar numa sela dessa? Eu não monto. O argumento que fala para usar a segunda barrigueira em função da própria coluna do animal, que a sela fica rodando. Por isso que usa-se muito, pregado os instrutores hoje da manga larga marchador, nessa função da segunda barrigueira. Então, a sela está errada, né? mas e qual a função dela aqui nesse momento, se ela foi se juntar com a primeira aqui? Esses foram 2 trabalhos que a gente fez aqui para concluir. Esse trabalho da esquerda aqui, no 8 Virtudes, do Ricardo. A gente fez um levantamento com diversos animais e a termografia, e a gente concluiu que todas as 5 celas que a gente usou, que foram celas de prova e celas feitas aqui no Brasil, nenhuma delas servia para nenhum dos 5 animais que a gente usou no teste. Então, todos os animais, e inclusive o Hernani, que é a pessoa que montou os animais para a gente, tinha dores homéricas em cada cela que ele montou. E essa publicação aqui vai sair oficialmente agora no Manga Larga Marchador, a publicação, para poder mostrar o quanto as celas são erradas. E, para mim, esse é o meu último slide, querendo dizer que a associação vai publicar, a princípio. A Bruna que publicou o trabalho. Isso aqui é um círculo de influência. Se tudo
em volta do cavalo não estiver funcionando, eu não tenho um animal que vai trabalhar corretamente. Então, eu conto, sempre que eu vou trabalhar num lugar, eu conto com uma nutrição adequada, o veterinário conversando comigo, o material do animal certo. Quem trabalha, seja ferrador ou seja fisioterapeuta, idade, condição, cavaleiro e treinador. Se tudo isso não funcionar, nada funciona. Não é só cela. É num aras, que nem no Maripac, é todo mundo conversando a mesma língua. É que nem numa família, que se você não estiver falando a mesma língua, não vai funcionar. Então, além do bem-estar animal, que é isso aqui, vai estar tudo inconforme, todo mundo tem que fazer a mesma linha, a mesma conversa. E por isso que eu acho que a gente está fazendo essa reunião aqui. Espero que vocês tenham, pelo menos, se sentido 5% cutucados. Eu tenho certeza que em alguns desses slides vocês se encaixam. Vamos tentar fazer um pouquinho melhor para os animais isso. Obrigada.